Falaremos agora sobre a Escola de Frankfurt, que foi iniciada em 1924, ou seja, no século XX, na Faculdade de Frankfurt, na Alemanha, como se fosse um departamento de pesquisa social dentro da faculdade. É uma escola filosófica, mas também é uma escola sociológica. Ela surge num período chamado Entre Guerras, através da obra dos seus principais nomes, como de Theodor Adorno e Max Horkheimer, realizando suas críticas ao regime fascista, nazista e também soviético. Então, ela assume o pensamento marxista, mas não engloba ele totalmente em sua teoria. Porém, ela reflete através desse pensamento como se viver na sociedade naquela época. Ela não é um modelo único, mas sim ela é uma escola onde possui vários pensadores e cada um deles vai optar por uma teoria diferente e vai pensar acerca do marxismo a partir da sua realidade. A escola possui uma base muito forte marxista, como já tinha falado para vocês, onde possui um processo de luta entre classes. Então, o que fica muito forte do marxismo é a luta entre classes. Porém, aqui na escola de Frankfurt é o marxismo podemos dizer, mais acadêmico. Por isso, as críticas aos governos e seus regimes totalitários. Por isso, não é considerada uma escola marxista clássica, como eu havia falado. É então um novo modelo de escola que usa o pensamento marxista dentro de sua estrutura. Falando agora do contexto histórico do surgimento da Escola de Frankfurt, temos ali a ascensão da União Soviética como potência socialista que começou no século XX. O marxismo era fortemente debatido na Europa, sobretudo após a Primeira Guerra Mundial. Alguns intelectuais defendiam a aplicação de um marxismo puro nos governos, outros de ideias marxistas propostas por reformas de base, mas sem extinguir o capitalismo. Outras ainda eram totalmente contrárias ao uso do socialismo, comunismo ou qualquer ideia de inspiração marxista. Também existiam aqueles que defendiam uma nova interpretação das ideias de Marx, mais adaptadas à realidade do século XX. Estes últimos contemplam os intelectuais da Escola de Frankfurt, que, com base em uma teoria crítica da sociedade, reuniam elementos marxistas como uma crítica a diversos aspectos do cotidiano social europeu do século XX. Mais tarde, criticando sobretudo o nazifascismo da Alemanha de Hitler e o fascismo da Itália de Mussolini. A escola de Frankfurt e a teoria crítica surgiram após a primeira semana do trabalho marxista em um evento organizado por Felix Well. A intenção do evento era buscar uma nova interpretação do marxismo, mais pura e fiel das ideias de Marx, com a possibilidade de aplicação no cenário do século XX. Daí, então, surge esse departamento, como eu falei no início, e inicia estudos e pesquisas sociais acerca do pensamento de Marx. Como resultado dessa semana, foi criado um estudo de pesquisa social, que obteve o patrocínio de Hellman, que é o pai de Félix, e era um milionário alemão na época e ganhou muito dinheiro com o plantio de cereais na Argentina. O Instituto de Pesquisa Social obteve uma parceria com o governo alemão. Foi vinculado à Universidade de Frankfurt e foi dirigido por Kurt Albert após a sua criação, por um decreto oficial do Ministério da Educação alemão em 1923. Então, esse primeiro decreto ele saiu em 23, então em 24 é o surgimento dessa escola como um grande boom, um potencial de pensadores aí pensando acerca de uma nova estrutura de Marx na sociedade. No mesmo ano, o diretor do instituto morreu e o cargo foi ocupado entre 1923 e 1930 por Karl Grunberg.
Em 1930, foi criado um escritório do Instituto de Pesquisa Social em Genebra. Olha aí, já se expandindo. E em 1933, a França passa a abrigar uma filial do Instituto. Também, em 1933, o governo nazista fechou o Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, que passa a funcionar a sede em Genebra. Então, onde iniciou em Frankfurt, na Alemanha, é fechada ali e vai para Genebra, a sede desse Instituto de Pesquisa. O nome da escola de Frankfurt para o Instituto de Pesquisa Social somente foi aderido na década de 1950. Os teóricos mais famosos da escola de Frankfurt, para além do marxismo, falaram sobre cultura, sobre totalitarismo e sobre política em geral. Então, eles discutiam também os desafios políticos da sua época, da sociedade. Então, e a filosofia foi o principal viés teórico usado por eles para procurarem soluções para os conflitos de origem política e social, principalmente ali na sua época, né? Agora falaremos um pouquinho sobre a indústria cultural. Então, o conceito de indústria cultural foi um dos mais importantes produzidos pelos teóricos da escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Max Horkheimer. Segundo os pensadores, há um fenômeno cultural mundial em curso desde o início do século XX. O capitalismo industrial, que entrou em curso com a Revolução Industrial, necessitava de uma forma de propaganda ideológica para ser assimilado pelas pessoas. Para que as indústrias produzam muito, é necessário que se venda muito. Para se vender muito, as pessoas precisam comprar muito. A ideologia do consumismo, excesso de consumo sem necessidade, é veiculada por formas de arte, também produzida em escala industrial. Para Walter Benjamin, a reprodutibilidade técnica é o meio pelo qual a produção de arte em escala industrial é possível. É a capacidade de reprodução em massa de uma música, do que pode ser gravado e reproduzido de formas infinitas, de infinitas vezes, ou de uma imagem que pode ser captada por um fotógrafo ou filmada e também reproduzida de forma impensável, né, de diversas vezes. Para Benjamin, esse fenômeno retira a arte a sua autenticidade, o que ele chama de aura. Para Adorno e Horkheimer, o capitalismo não só utilizou a indústria cultural para criar o movimento de consumismo, como utilizou a própria arte como forma de produto para ser consumido. Dessa maneira, o cinema, a música e até as artes plásticas passaram a ter uma produção baseada em uma fórmula que agrada os espectadores pela facilidade de assimilar-se com o conteúdo da arte. Eles tentavam passar de uma forma tão fácil e tão fútil, né, a arte, que nem passava pelo pensar, né, pela forma de se pensar. As pessoas apenas consumiam aquilo e não ia para o inteligível, o que que a gente vê como prejudicial até hoje. A gente aceitar as ideias, aceitar as coisas como elas não são passadas e a gente não levar para o raciocínio, né? O campo de pensar, refletir, ruminar aquilo como ideia própria. Eu apenas aceito um pacote que me é dado e eu não critico, eu não faço uma análise e eu não dou um parecer sobre aquilo, apenas aceito. Então, isso tanto na arte quanto na fotografia, no teatro, na música e também nos filmes, né, naquela época, foi passado de uma forma muito forte em massa. Então, o espectador médio da indústria cultural é alguém que não pretende encontrar na obra de arte nada além do entretenimento.
caindo numa massificação absoluta dos produtos culturais, ou seja, a teoria do pão e circo. Eu dou pão e circo e o povo está feliz. Eles se alimentam e sorriem e está tudo bem. Então, a cultura de massa é aquela produzida pela indústria cultural. Segue a seguinte fórmula: pega elementos da cultura erudita, segundo Adorno, essa é a cultura autêntica e bem elaborada. Então, Adorno coloca como ideal a cultura erudita, né, autêntica e bem elaborada. Eles pegam um pouco dessa cultura, junto aos elementos da cultura popular, produzida organicamente por um povo, e lança sobre a junção dos elementos que agregam ao público e também que agradam o público, né? Dá ao povo aquilo que ele quer ver. O resultado é a obra de arte produzida em escala industrial. Vale ressaltar aqui que a cultura de massa ela difere da cultura popular, pois quando esta é autêntica, aquela é uma degeneração capitalista da arte, ou seja, é a arte em forma de lucro, em forma de indústria. Então, essa é fortemente criticada e a gente ainda tem até hoje, né, e podemos perceber até hoje que esse pensamento é muito presente em nossa indústria. Então, agora eu vou falar um pouquinho dos pensadores que marcaram esse primeiro momento da filosofia, né, e da escola de Frankfurt, e também foram os que mais produziram enquanto escritos para mostrar conhecida, né, e eficaz esse pensamento aí de Frankfurt. Primeiro nós temos Theodor Adorno, pensador alemão que se dedicou a entender a problemática moral e social do século XX. Frente ao capitalismo. Por ser judeu e comunista, ele foi perseguido pelo nazismo e refugiou-se nos Estados Unidos. Ali ele conseguiu produzir muitas de suas obras e pôde falar um pouco de forma mais livre sobre a sociedade de sua época, né? Max Horkheimer foi um dos diretores do Instituto de Pesquisa Social. O filósofo e sociólogo foi responsável, junto a Adorno, por elaborar o conceito de indústria cultural que a gente falou no livro da Dialética dos Esclarecimentos. Esse livro é de domínio público, caso vocês queiram dar uma olhada, tem muito material e até mesmo resumo sobre eles, que podem ajudar até vocês pensarem aí em uma elaboração de uma redação do Enem. Então, é um dos livros, quando se fala, né, da Escola de Frankfurt, que mais cai nesse período da história. Ele também foi perseguido pelo nazismo e refugiou-se nos Estados Unidos. Então, aí você vê que os Estados Unidos acaba recebendo um grande número desses grandes pensadores e que tiveram uma contribuição muito grande dentro da Escola de Frankfurt. Herbert Marcuse é um dos mais polêmicos pensadores da Escola de Frankfurt e dedicou-se a entender a relação entre sexualidade e capitalismo, além de estudar os problemas envolvendo a raça e a exclusão social. Seus estudos englobavam o marxismo e a psicanálise freudiana. Foi perseguido pelos nazistas, pela origem judaica também, e pela uma vertente socialista. Ele é muito adepto às ideias originais de Marx. Marcuse refugiou-se também nos Estados Unidos, onde lecionou na Universidade de Califórnia até ali 1969. Outros nomes importantes que nós temos aí é o de Walter Benjamin, que apesar de não ter vínculo direto com o Instituto de Pesquisa Social e de morrer antes da sua reformulação como Escola de Frankfurt, nos anos de 1950, Benjamin ele colaborou com textos para a revista do Instituto de Pesquisa Social vinculada à Universidade de Frankfurt. Ele dedicou-se à crítica literária e da arte em geral. Também temos aqui Erich Fromm, também influenciado, né, pelo marxismo e pela psicanálise freudiana. Ele une elementos psicanalíticos para estabelecer o papel do ser humano dentro da sociedade, que ele tem uma colaboração muito grande, muito importante para essa época, como um fator de mudança
social. Ele analisou os fatores da formação da pessoa, como a família e as relações sociais, numa vertente crítica do marxismo. E, por último, temos o Habermas, que é o mais influente dos pensadores da segunda geração da escola de Frankfurt, né? Ele estudou nela após a reformulação do Instituto, na década de 1950. Ele ainda está vivo e dedica-se a entender a ética e a política em meio às extensas possibilidades do discurso na atualidade. Para Habermas, as pessoas devem buscar o consenso democrático como base em um discurso que contemple a todos os cidadãos. Então, o discurso ele não pode ser apenas para alguns, mas que contemple a todos os cidadãos. Por fim, eu quero falar aqui com vocês, né, dessa dualidade entre política e politicagem que nós temos. Nós percebemos que as pessoas, elas tentam entender a política como o ato de politicagem. E aí eu vou trazer um pouquinho para vocês essa diferença. A política que está aqui, ela é o ato, né, de viver em sociedade, do ser humano se relacionar com o outro, né? Então, tudo é política. Não temos como viver em uma sociedade sem política, pois todas as relações entre parentesco ou não parentesco, relações de trabalho, relações sociais, são relações políticas. Tudo é políticas, e política vem da polis, que é sociedade. Politicagem é aquilo que pessoas que congregam em um partido, em um certo grupo, ou individualmente, e utilizam de poderes públicos ou não para utilizar informações e dados ao seu favor. Então, essas propagandas que nós vemos, que se diz propagandas políticas, elas, na verdade, é uma politicagem. Então, não tem como o ser humano viver sem política. Sim, eu posso dizer, eu não gosto da politicagem, mas não posso dizer que eu não gosto da política. Ou seja, um ser que não vive de forma política seria pior do que uma alface, porque o alface ainda tem uma finalidade dentro da sociedade. Ele ainda nos alimenta. E um ser que não vive nem da política, ele não tem nem essa relação dentro da sociedade. Então, aqui nós temos essa diferença entre política e politicagem. E aí a gente traz esse conceito, né, para levar um pouquinho a vocês para entenderem essa diferença. Atualmente nós estamos em período de eleição e é muito importante se atentar nesses quesitos e nessas questões aí durante as eleições. Não deixem que a politicagem faça você ter relações políticas ruins dentro da sociedade.